Olá, minha gente. Cá estou aqui novamente para mais um episódio da minha websérie Livros que Moram em Nós. E hoje eu quero compartilhar com vocês esta obra magistral do cronista mineiro Fernando Sabino, O Encontro Marcado. Fernando Sabino nos deixou em 2004, já aos 81 anos, e esta obra veio ao mundo quando ele tinha 33 anos. Eu li o Encontro Marcado, ou seja, eu me encontrei com o Encontro Marcado quando eu cursava o ensino médio, ou o segundo grau, para quem for desse tempo. E o Encontro Marcado foi, por muito, muito tempo, o meu livro de cabeceira. Há uma crítica literária argentina que eu tenho gostado muito de ler, que é a Maria Teresa Andrueto, nessa obra lindíssima, Por uma Literatura Sem Adjetivos, super recomendado, da editora Pulo do Gato. E ela fala algo assim: passam e passam neste mundo que criamos os objetos, os programas de televisão, passam as notícias horrorosas, terríveis. Uma coisa rapidamente suplanta a outra. Muitos livros também passam por nós como uma vertigem, não deixando o melhor vestígio de sua existência. Entretanto, e apesar da avalanche de novidades, apesar do marketing, dos intentos de domesticação leitora, alguns livros se sustentam ao longo dos anos, porque é um bom livro, é um livro capaz de ficar em nós, em nossos corações. Como ficam as pessoas que amamos? Então, ela fala de um jeito comovente, dizendo desses livros que chegam, moram em nós, habitam em nós, e entranham-se nas nossas existências e não saem jamais. Ou seja, livros que nós podemos até abandoná-los por algum tempo, mas eles jamais, abandoná-los inadvertidamente, mas eles jamais nos abandonarão, jamais nos abandonam. Então, antes de comentar da importância do Encontro Marcado, para mim como leitor, uma sinopsezinha breve, né? Eduardo é o protagonista dessa obra, é um menino atrevido, respondão, chantagista, mas assim tratado a pão de ló pelos pais. Ou seja, o prenúncio de que seria um adolescente sem problemas. Então, o Eduardo, junto com dois amigos, Mauro e Hugo, se tornam os bad boys da cidade. Aprontavam todas. E o desejo do pai, de Eduardo, era que ele se interessasse pelos estudos, que se formasse, mas Eduardo não se interessa por isso. Aliás, ele passa a se interessar pela literatura, menos mal, né? Então, apesar do perfil de bad boy, eles, né, apesar dos perfis de bad boys, os três embarcam em viagens e, inclusive, viagens literárias. E, ainda adolescente, Eduardo ganha um prêmio literário com um valor poupudo, né, de prêmio em dinheiro, e viaja para o Rio de Janeiro buscar esse dinheiro, e por lá fica. Então, muita coisa acontece. Paixões, o suicídio de um amigo. Então, o tempo segue e a vida vai sendo levada entre livros, boemia, subversões. Mais tarde, Eduardo se casa contra a vontade do pai. Depois se cansa do casamento. O pai morre. Ele mergulha numa depressão violenta. Ele se separa. Volta para Minas, que a história é ambientada em Minas Gerais. Reencontra seus velhos amigos. E aí vive uma dura fase de remorsos, de uma vida que poderia ter sido e não foi, como não ter realizado os sonhos do pai, por não ter um bom emprego, pelo fracasso no casamento. Então, Eduardo mergulha em uma viagem existencial em busca de si mesmo. Então, ele vai se deparando com de tudo um pouco, com as mazelas humanas, mas também com a beleza da vida, como diria o Caetano Veloso, a dor e a delícia de ser quem se é. Reencontra um amigo das antigas, que agora é padre, e com essa amizade, com a reativação dessa amizade, ele
filosofa sobre a existência de Deus, sobre o destino da vida, coisas do tipo, né? Então, Eduardo se torna um escritor, já é um escritor, mas do tipo que não consegue emplacar nada. Sequer consegue concluir o livro da vida dele, o livro com o qual ele luta tempo e tempo e tempo. Quando ele e a sua galera da escola se formam, Eduardo, Mauro e Hugo marcam um encontro para 15 anos depois. Aí vocês entenderam, né? Qual é do encontro marcado. É esse o encontro marcado que eles marcam para se reverem 15 anos depois. Exatamente ali onde eles estão conversando, ali na entrada da escola. Na verdade, estão saindo, né? Terminando o ensino médio. Então, nesse ínterim, né? Hugo se torna professor, Mauro se torna médico e Eduardo se torna um funcionário público discreto. Mas muitos reveses ainda esperam por Eduardo, sempre na contramão da vida. Então, passam-se os 15 anos e chega o tal do dia do encontro marcado. Ele vai, a escola está fechada, porque são férias, e o pior, só ele vai. Então, eu me via nas tramas, em várias situações. Primeiro, por ser, à época, um adolescente como o Eduardo, e viver sentimentos tão conflitantes, e viver os hormônios em ebulição, também por amar os livros, também por alimentar o desejo de ser um escritor, também por conviver com um grupo de amigos da escola, leais, inseparáveis e amantes das artes, especificamente da música, do teatro e da literatura, também pelos conflitos existenciais típicos da adolescência, e também por partilhar com ele, com o Eduardo, uma estranha solidão. Então parece que tudo vai ficando mais leve, né? E na medida em que eu lia e relia a obra, tudo ia ficando mais leve. A obra ela retrata de modo muito realista o cenário de uma época, né, que não era a nossa, né, daquele grupo de jovens da minha escola, claro, mas guardadas as devidas proporções, servia, né, hora de inspiração, hora também de escândalo, de repúdio, em função das questões sociais e políticas abordadas no encontro marcado. Mas para mim, especialmente, que nunca havia saído das fronteiras da minha cidadezinha, eu viajava com os 3 amigos pelas ruas de Belo Horizonte da década de 1940, magistralmente narradas pelo Sabino, além de viver com segurança de leitor os perrengues que eles viviam. Muitos dizem que não é um romance autobiográfico, mas Eduardo é o próprio Sabino. Mauro é Hélio Pellegrino e Hugo Otto Lara Rezende, ambos também escritores. Então, eu marquei vários reencontros com o encontro marcado e a estes eu compareci. E também para sorver da poesia em uma prosa de longo fôlego. O encontro marcado tem algo em torno de... Essa aqui é bem antiga, dá para ver, né? Em torno de 400 páginas. E eu chorava copiosamente em muitas das suas páginas, molhei muitas das suas páginas, carregadas de emoção. E eu também me inspirava com determinação, quando Eduardo, o Sabino, dizia, doce e manso, como em um afago na minha alma. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de estar sempre começando, a certeza de que era preciso continuar e que seria interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono ou do sonho uma ponte, da procura um encontro. O Encontro Marcado é um livro que mora em mim.
Quais livros moram em você? Diz aí nos comentários. Um super abraço. Até a próxima. Obrigado.